O princípio da legalidade tributária me parece ser, junto com o princípio da capacidade contributiva, o mais importante aí do nosso sistema tributário nacional, tá? Então, são os dois principais. Princípio da capacidade contributiva, visando a concretizar o valor justiça fiscal. Princípio da legalidade tributária, que visa concretizar o valor segurança jurídica fiscal, tá? Esse princípio, gente, ele está previsto no artigo 150, inciso 2 da Constituição, que diz assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, desculpe, inciso 1, pessoal, falei 2, mas é 1. 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 150, inciso 1 da Constituição. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, qual é a informação mais básica do princípio da legalidade? Se alguém perguntar assim, diga em uma frase o que é o princípio da legalidade tributária. O princípio da legalidade tributária é aquele que veda a instituição ou a majoração de tributo sem lei. O princípio da legalidade veda a instituição ou a majoração, ou seja, um aumento do tributo sem lei. Essa lei é lei em sentido formal, tudo bem? Lei em sentido formal. O que significa lei em sentido formal? É lei propriamente dita, aquele ato do Poder Legislativo, né, aprovado lá pelo Poder Legislativo e que é sancionado pelo Poder Executivo, ou tem seu veto derrubado, ou seja, lei mesmo, tá? Então, daí a gente já extrai muitas consequências. Primeira, é possível a instituição de tributos por decreto? Não. Qualquer ato infralegal não é autorizado a instituir e nem aumentar tributo. Decreto, resolução, portaria, instruções normativas, nenhum ato infralegal pode instituir tributo. Está claro isso? Nenhum ato infralegal pode instituir tributo. E qual é a lógica disso, gente? A lógica é que o tributo, pessoal, primeiro, a gente falou ali dos requisitos essenciais do tributo, lembra? Prestação compulsória em moeda, que não constitua sanção por ato ilícito, instituído em lei, lembra? E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, é da essência do tributo que seja por lei. E por que é da essência do tributo que seja por lei? Por causa da questão da violência que eu falei para vocês. Lembra? Se você cobra um tributo, o tributo é uma atividade em tese violenta, pessoal. A tributação. Né? Você vai e contra a autorização, a vontade, contra a vontade de alguém, você pode entrar no patrimônio desse alguém e retirar parcela desse patrimônio e passar para os cofres públicos, certo? Ele é compulsório. Então, o tributo, ele pode ser uma violência, ele pode ser um ato de violência, em tese, e foi muitas vezes ao longo da história, certo? Foi muitas vezes ao longo da história, né? O que gerou todas aquelas revoluções que a gente vive falando aí, Confidência Mineira, entre outras, certo? É a tributação violenta. Então, por que a lei é exigida? Porque no nosso sistema democrático, o legislador é a nossa voz. Então, o nosso parlamentar é aquele que fala pela gente, parla pela gente. É o italiano, né? Parla, né? É aquele que fala, o parlamentar é aquele que fala pela gente, é a nossa voz. Então, quando o parlamentar cria uma lei autorizando a tributação em, por exemplo, 1% do IPTU, é como se o cidadão dissesse:
olha, eu autorizo que você ingresse no meu patrimônio até o limite de 1%, certo? Compulsoriamente retire parcela desse patrimônio para os cofres públicos, porque eu entendo que o Estado precisa de recursos para sobreviver, para prestar os direitos e garantias fundamentais. Entenderam? Então a lei, na verdade, é a nossa autorização. Por isso que a lei é necessária para a instituição e para a majoração do tributo. Se você está aumentando o tributo, isso significa que o Estado ele vai retirar ainda mais patrimônio daquele indivíduo. Então aquele indivíduo ele tem que autorizar isso. Ele autoriza mediante os seus parlamentares. Entenderam, pessoal, a lógica da coisa? Então, daí, essa é a essência do princípio da legalidade. Tudo bem? Certo? Agora, essa conversa que acabamos de ter nos remete justamente à origem desse princípio, que foi justamente em 1215, quer dizer, a doutrina aponta, na revolta dos barões ingleses contra o rei João sem terra. Tá? O rei João sem terra, na Inglaterra, ele era conhecido pela tributação excessiva, a ponto da literatura retratar ele lá no Robin Hood, né? É o rei, é o vilão, é o rei João sem terra. O que acontece? Parece que historicamente isso corresponde à realidade. Andei procurando, né? Eu gosto muito de estudar a história desse período. Então, o irmão dele, o irmão mais velho, era um rei chamado Ricardo Coração de Leão. Bastante famoso, né? Então, Ricardo Coração de Leão, ele foi para a Terceira Cruzada, junto com Frederico Barba Ruiva, e, salvo engano, o rei Filipe II, não sei, da França. Foram 3 reis, foi a Cruzada dos Reis. E ele conseguiu ser bem sucedido, ou seja, permitindo que Saladino, em Jerusalém, reautorizasse a peregrinação dos cristãos de Jerusalém. Não é dominado Jerusalém, mas o objetivo é alcançado. Quando o Ricardo Coração de Leão volta, ele já volta relativamente enfraquecido com a batalha. Era um cara realmente parece que muito valoroso enquanto personalidade, né? E aí o que acontece? Ele morre na sequência, João herda o trono, e o João tinha um caráter muito diferente do irmão. E ele impunha essa tributação, os barões não aguentaram mais, e para inglês se revoltar, porque ele está muito revoltado mesmo, né? Porque o inglês é um cara mais fleumático, né? E eles foram e impuseram a Magna Carta em 1215 aos barões ingleses, né? E nessa Magna Carta tinha uma previsão, eu trouxe aqui que eu acho legal ler assim a previsão da Magna Carta, mas a ideia que começa a surgir a partir desse momento é de que a tributação ela só é autorizada quando o conselho, o parlamento, aqui autoriza essa tributação. Ela tem que ser autorizada pelo povo de alguma forma, ainda que nesse momento haja um feudalismo, uma aristocracia, né? Mas pelo menos ali alguém está autorizando a tributação, certo? Então o texto ele é o seguinte, eu vou ler para vocês aqui uma tradução livre que eu fiz, tá? Porque, enfim, isso aqui é inglês antigo, tá, pessoal? Depois eu tenho aqui inglês antigo, não vou me atrever a pronunciar, né? Porque já o inglês moderno, a minha pronúncia não é das melhores, né? Mas a ideia é o seguinte, ó, diz assim: nenhuma ajuda, né, nenhum tributo será imposto em nosso reino, exceto se aprovado pelo Conselho Comum de nosso reino, salvo, a exceção ao princípio da legalidade, salvo para o resgate de nossa pessoa, ou seja, do próprio João sem terra, porque isso deram para ele assinar, né? Você vai ter que assinar esse negócio, né?
Então, os próprios barões previram algumas exceções, salvo para o resgate de nossa pessoa, que isso era muito comum, né? Nas guerras, os reis iam e não matavam os reis. Eles eram aprisionados e se cobravam resgates altíssimos para devolver o rei. Para armar cavaleiro nosso primogênito, isso é caro. Armar cavaleiro alguém era caro, né? Então, era uma exceção. Você podia cobrar tributo para armar cavaleiro o primogênito, que na verdade era quem garantia a ordem. Lembra que eu falei da ordem e progresso, né? A segurança era garantida pelos cavaleiros, né? E para celebrar uma única vez o casamento de nossa filha, sendo que para esses casos apenas uma ajuda razoável será exigida. Então também era uma coisa de diplomacia, né? O casamento da filha. Então aqui ele tem duas questões de segurança pública, que é o resgate do rei e armar o cavaleiro, e a questão da diplomacia, porque as filhas casavam para que os reinos se juntassem lá e tinham acordos diplomáticos nesses casamentos, certo? A menina não casava com quem amava, né? Em regra. Então, é essa a redação da Magna Carta, em inglês antigo, tá? E aí, isso ficou uma coisa que começou a vigorar na Inglaterra, e quando os Estados Unidos se tornou colônia da Inglaterra, os colonos americanos, eles não tinham representação na Inglaterra para autorizar tributação. Então começa a surgir isso já muitos anos depois, eu diria que, 5 séculos depois, já no século XVII, né, os colonos começaram a propagar a ideia do no taxation without representation. Então, não será cobrado tributos sem que seja autorizado pelos representantes. No taxation without representation. E porque eles não se sentiam representados pelo parlamento britânico, né? Então, com isso... isso foi legal. Com isso, o que aconteceu? Houve a festa do chá, a independência americana, enfim, muito por conta da exigência que seja adotado o princípio da legalidade tributária. Certo? Bom.